Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos amados irmãos esta noite, que o Senhor vos cubra com as suas bênçãos e que vocês possam ser edificados através do nosso canal e, claro, através da mensagem do Senhor para as vossas vidas nesse dia. Estamos em uma série de estudos baseada no livro Pecados Intocáveis, que foi escrito por Jerry Bridges, e é um livro assim fascinante, que de fato vai nos confrontar acerca de uma área muito importante da nossa vida e que requer todo cuidado, que são os ídolos do nosso coração. Me chamo Pastor Kennedy e quero convidá-lo então a irmos para o nosso terceiro estudo desta série. Se você está assistindo o canal pela primeira vez e está curioso de assistir os outros dois estudos, eles estão aqui no canal, basta você procurar pelo título Pecados Intocáveis. E você que já é inscrito no canal e ainda não teve a oportunidade de ver esse estudo, não perca essa oportunidade, certamente Deus vai abençoar muito a sua vida, assim como abençoou também a minha, por meio do estudo dessa palavra tão abençoada. O nosso tema de hoje é a malignidade do pecado, é o nosso terceiro estudo. Antes de entrarmos nele, eu quero fazer duas coisas. A primeira é convidar você para estar com sua Bíblia em mãos, a fim de que você possa observar alguns textos conosco hoje. E a segunda questão é orarmos, a fim de que Deus nos dirija a bem da sua vontade. Oremos, portanto. Bendito Senhor, como é bom e agradável podermos estar falando da Tua Palavra, ainda que não presencialmente diante daqueles que nos assistem agora, mas por meio desse vídeo, por meios eletrônicos, que o Senhor nos deu a graça de possuirmos em nossa geração, para que possamos lidar um pouco melhor com as questões relacionadas aos isolamentos sociais. Já somos gratos ao Senhor porque, apesar de muitas mortes no mundo, o Senhor também concedeu muitos a se recuperarem desta enfermidade. Nossa oração é que chegue logo o tempo de nós retomarmos as plenas atividades de outrora, a fim de que possamos te servir melhor com a Igreja do Senhor. Obrigado por tudo, sabemos que o Senhor sabe o que faz e manifestamos a nossa confiança em Ti. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meu querido irmão e amigo, já adianto que o nosso estudo não é extenso hoje, então desejo que realmente sua vida seja ricamente abençoada. Então vamos ao nosso estudo. Na medicina, um dos termos utilizados para câncer é malignidade. Se você já lidou com essa questão, você sabe muito bem a que estamos nos referindo. Ele é utilizado, esse termo, para descrever um tumor que tem potencial ilimitado de crescimento e que invade os tecidos vizinhos, atingindo outras áreas do corpo por metástase. Se for deixada à vontade, a malignidade se infiltra e avança pelo corpo todo e, por fim, causa a morte. É fácil entender porque o câncer e malignidade são palavras que causam muito pavor àqueles que a ouvem. Você deve se recordar, você que tem aí pelo menos uns 40 anos de idade ou mais, que no passado os mais antigos sequer ousavam mencionar a palavra câncer. Era dito aquela doença, devido ser tão ruim o estrago causado, as dores e o desafio ser tão grande, que os mais velhos tinham até certo temor de utilizar essa palavra, tinham pavor dessa doença. E aí o pecado, queridos, por ser descrito com malignidade espiritual e moral, é algo que deveria também causar grande apreensão e preocupação a nós. Posso dizer, como já disse outras vezes, que
A luta mais árdua de uma pessoa é contra o pecado. Se deixado à vontade, ele se espalha por todo o nosso ser e contamina cada área da nossa vida. Inclusive, já nascemos com tal malignidade e por isso necessitamos de tratamento contínuo. O pecado também tem o poder de contaminar por metástase a vida dos cristãos ao nosso redor, visto que as nossas palavras e ações e até os pensamentos jamais verbalizados, sutis ou intocáveis, costumam afetar as pessoas que nos cercam. Certamente você também já ouviu falar acerca de quando alguém está cometendo alguma coisa errada, por exemplo, um homem ébrio, mas que não é violento, e as pessoas costumam dizer assim, olha, ele faz mal só a si mesmo, ele só faz mal para si. As pessoas acham que o pecado é dessa forma, como se ele fizesse mal somente para nós, mas não é verdade. As nossas atitudes pecaminosas, elas atingem também aqueles que nos cercam. Elas chegam ao desastre de contaminar aqueles que estão à nossa volta e influenciar muitas vezes suas condutas e trazer muitas vezes sobre os nossos as duras consequências. Eu vou citar um exemplo para ilustrar essa verdade. Imagine você um chefe de família que começou a ser desonesto em seus negócios e a justiça o apanhou na sua desonestidade, e aí a consequência disso não trará dor somente para ele, mas trará dor para a família a qual ele veio, ou da qual ele veio, e a família por ele gerada. Os filhos vão sofrer muito, a esposa sofrerá bastante, até os bens que ele ganhou honestamente acabam sendo considerados desonestos, porque se perde a confiança naquela pessoa, e confiança é algo que depois de perdida é muito difícil de ser restaurada. Pode ser restaurada, muitas pessoas que depois de duros golpes se recuperam, se levantam e dão provas e chegam ao ponto de realmente convencer que agora são outras pessoas, mas é muito difícil. Então o pecado é algo realmente perigoso para as nossas vidas, mas também perigoso para a vida daqueles que nos cercam. Muitas vezes o pecado de separar-se do divórcio, por exemplo, vai causar estragos muito dolorosos na vida dos filhos. E assim por diante. Mas veja você, Paulo entendia bem o alcance e a força do pecado. Certamente por isso ele escreveu que tivéssemos muito cuidado com as palavras que nós falamos. As palavras também têm poder de causarem estragos e também produzirem bênçãos. Mas veja o que Paulo fala sobre palavras pecaminosas. Ele escreveu em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A nossa boca é uma espécie de válvula de pressão da nossa alma. Todos vocês têm nas casas de vocês panelas de pressão, e bem na tampa tem uma válvula por onde a pressão vai escapando aos poucos para que o alimento cozinhe sem que a panela exploda. Nós temos também válvulas de escape. Nós temos janelas de entrada, mas nós temos portas de saída também. E a boca é uma das portas de saída. Ela revela muito da nossa alma, ela revela o que está no nosso coração. E quando nossas palavras são pecaminosas, via de regra, a nossa alma está também contaminada. E por isso flui da nossa alma, flui do nosso coração aquelas palavras erradas. De modo geral, nossa conversa, seja sobre outros ou com outros, ela costuma destruir ou edificar. Nossa boca pode proferir saúde ou doença, conforme aquilo que habita em nosso coração. E é no coração que está a raiz de todos os nossos problemas. É claro, eu quero aqui já
Esclarecer que quando nós falamos de coração, não é do músculo, né, que bate aqui e bombeia sangue. É uma palavra que ganhou a dimensão de pensamento, intimidade, aquilo que vem do nosso íntimo. Então se utiliza a palavra coração para descrever aquilo que vem do mais profundo do nosso ser. E Tiago fala acerca disso na sua carta, no capítulo 3, verso 10, que eu vou ler aqui para você. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Só explicando, Tiago está chamando a atenção que nós não deveríamos ter mananciais diversos que emanam do nosso coração. A nossa boca deveria ser uma boca que produzisse saúde e não enfermidade, porque de uma mesma fonte não costuma jorrar água doce e água salgada, ou se é doce ou se é salgado. Se nós pertencemos a Deus, as nossas palavras deveriam, no mínimo, glorificá-lo, emanar saúde de um coração transformado por Cristo. Pecado, queridos, entretanto, é bem mais que atitudes erradas, palavras grosseiras ou maus pensamentos nunca expressos. Pecado pode também ser definido como um princípio ou força moral em nosso coração, em nosso íntimo. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossos comportamentos pecaminosos são simples expressões da lei do pecado que reside em nós, mesmo naqueles que foram transformados por Deus. Não é o fato da graça ter alcançado você que você tem agora uma alma perfeita enquanto você vive aqui. Não, você ainda luta contra o pecado, você ainda luta contra os velhos costumes, as velhas querelas de outrora. Então você percebe que essa história de que ser um cristão é um oceano de rosas e tudo será lindo e maravilhoso é uma história incompleta. De fato, não há nada mais belo, glorioso e fascinante do que servir a Deus. Mas servir a Deus carrega lutas, carrega provas e você tem que muitas vezes esmurrar o próprio corpo e negar a si mesmo. Volto a repetir, sua maior luta é contra a sua própria natureza pecaminosa. Paulo escreveu aos Romanos e no capítulo 7, versos de 8 a 11, ele diz assim: Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. É interessante que a lei de Deus revela justamente que nós somos transgressores, porque a palavra de Deus apresenta o padrão perfeito e nós, ao tentarmos guardá-la, descobrimos que somos falhos. Logo, então, por meio da lei, nos é revelada a triste faceta da nossa alma caída, a nossa natureza pecaminosa. E aí, querido, o mesmo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Isso está no capítulo 5, verso 17. Que se entende de tudo isso? Queridos, é simples. Apesar de nossos corações terem sido transformados, termos sido libertos do domínio absoluto do pecado e o Espírito Santo de Deus habitar em nossos corpos, essa lei do pecado continua espreitando nosso íntimo e guerreando contra nossas almas. O cristão está inserido nessa batalha. E um livro que ilustra muito bem isso, além da Bíblia, é um livro que você ganharia muito na sua vida se você adquirisse esse livro ou baixasse esse livro. Tem tantas plataformas onde ele está gratuito,
O livro é O Peregrino. E esse livro é a jornada do cristão para o céu, e ele é uma alegoria da caminhada cristã. E você que está dando seus primeiros passos, ou você que já é um cristão mais maduro, ou você que ainda não experimentou a fé nesses termos, dessa maneira como colocamos, precisa ler esse livro. Olha, é uma bênção de Deus para as nossas vidas. E o que ele tem a ver com isso? É que ele mostra justamente esses altos e baixos da jornada cristã, porque algumas vezes a nossa natureza pecaminosa ganha força contra a nova natureza quando nós descuidamos dos meios de graça. Aí você pergunta, pastor, quais são esses meios de graça? Os meios de graça são a oração, a leitura da Escritura, o congregar-se. E se tem algo de que você provavelmente está bastante orfanado ultimamente, é de congregar. E aí, se você começa a negligenciar sua leitura bíblica e sua vida de oração, você já deve ter percebido que você está se sentindo frio. E talvez esteja desejando muito que volte o culto, não é porque você está varado de saudades do templo, mas porque você está necessitado de estar na igreja com os irmãos em oração, de ir a um culto de oração, de renovar-se estando ali no templo, que representa muito da presença de Deus para as nossas vidas. Então, queridos, o cristão, nós estamos inseridos nessa batalha. Assim como um câncer, que é sutil e silencioso, vai crescendo em nós sem que o percebamos e depois nos mata, os nossos pecados intocáveis também vão crescendo e finalmente nos destroem. Os pecados aceitáveis são sutis, porque nos enganam e nos levam a pensar que não são tão maus assim, ou que simplesmente não são pecados. É como alguém que diria assim, olha, eu não sou o pior marido, eu nunca traí você, mas muitas vezes desejou outras mulheres. E aí, para Deus, esse desejo já se constitui uma traição virtual. Para você ver que, às vezes, nós queremos minimizar nossos erros diante da malignidade do pecado. É como se o pecado não fosse tão mal para muitos de nós, ou alguns pecados não fossem tão ruins assim. E a gente começa a colocar as coisas em balanças estranhas. E a gente diz assim, olha, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas há tantas outras coisas que você comete, erra e falha, e que outros também não erram. Por isso você não pode menosprezar o mais simples dos inimigos da sua alma. As tentações aparentemente mais tolas precisam ser vigiadas por nós, para que não venhamos a entristecer o nosso Deus com a nossa conduta. E se tem algo que você precisa acordar, é para isso. Você está em guerra. Guerra contra o pecado. Os cristãos puritanos, os quais eu tenho assim um apreço tremendo, eu tenho assim um apreço grande, principalmente por colegas de ministério, não vou citar aqui nomes, mas que têm a graça de ler os escritos dos puritanos, obras que ainda não estão traduzidas para a nossa língua. E olha, irmãos, é um oceano de coisas piedosas e riquíssimo para a nossa vida. E os cristãos puritanos, eles tinham uma elevadíssima compreensão das dimensões destrutivas do pecado. Um deles, chamado Ralph Venning, autor do livro A Pecaminosidade do Pecado, utilizou-se dos seguintes termos para descrevê-lo. Ralph Venning descreveu o pecado como vil, feio, odioso, maligno, pestilento, nocivo, hediondo, vingativo, venenoso, virulento, bandido, abominável e mortal. Mas às vezes estamos tão descuidados da nossa jornada que é como se nós fizéssemos do pecado um tipo de animal selvagem que a gente pegou para criar. Você conhece essa história. Pessoas que pegam animais da natureza para criar e dizem assim, olha,
Não, é porque não criaram direito. Olha, mas esse animal é selvagem, ele é perigoso. Não, mas eu trato muito bem. E aí, de repente, é atacado por aquele animal selvagem. Há um exemplo que nós vivenciamos em uma das igrejas pelas quais eu passei, um diácono querido, ele pegou para criar um macaco. Ele morava na zona rural, esse diácono, e esse macaco já tinha sido de 2 donos que haviam sido mordidos por esse animal. E esse irmão querido se afeiçoou daquele animal de um jeito e tratava como filho. E numa determinada noite, quando ele está chegando em sua casa, vindo de algum compromisso, o macaco não o reconheceu e o atacou e mordeu o seu calcanhar, e esse irmão quase que perde a capacidade de andar e passou maus bocados, e ele então resolveu soltar esse animal no seu habitat original, que era ali na mata. Então, às vezes, nós fazemos assim com o pecado. Nós pegamos para criar, considerando que nós vamos dominá-lo, que nós sabemos a hora de parar, que no dia que a gente quiser a gente deixa, mas aí quando a gente menos percebe, a gente é mordido por ele. Pecados como ira, impaciência, inveja, são tão malignos, queridos, quanto quaisquer outros pecados. O fato de não serem escandalosos não diminui sua nocividade. Às vezes nós combatemos comportamentos públicos errados, mas os nossos comportamentos morais são às vezes tão errados e certamente tão malignos quanto. Então, às vezes nós não assassinamos, mas nós somos briguentos, grosseiros, rudes, e há tantas coisas em nós que deveriam mudar, e nós pintamos às vezes uma tela de piedade, mas na verdade nós somos apenas pessoas que estão disfarçando os monstros que dominam as nossas almas. Então nós precisamos de fato combater, queridos, com todas as forças o pecado. Tolerar tais pecados em nosso íntimo é o mesmo que tolerar um câncer em nosso corpo, pois esses pequenos tumores malignos nos levarão a grande apodrecimento de nossas vidas. Nossos olhares cobiçosos evoluem para inclinações pornográficas que evoluem para o adultério. O assassinato quase sempre tem sua raiz no rancor, que se transforma em amargura, depois ódio e finalmente em morte. Tirando os crimes por contratação, né, que são os assassinatos de aluguel, né, os assassinos de aluguel, mas você nunca vai ver uma pessoa que assassinou a outra e que na hora que assassinou não estava com ódio daquela pessoa em seu coração. Então, queridos, em Isaías 6, de 1 a 8, nós aprendemos muito sobre outra questão, que é o outro lado dessa moeda. Nós aprendemos muito sobre a santidade de Deus e aprendemos sobre a pecaminosidade humana. E nessa passagem, o profeta recebe uma visão de Deus em sua majestade absoluta, é um dos textos mais lindos do livro de Isaías. Ele ouve que Deus é santo, 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 e entende que o Senhor é o padrão mais elevado de santidade. Isaías entende que há no Senhor pureza moral absoluta. Ele entende que o Senhor está no governo de tudo, logo, todo o nosso erro é contra Ele. Estamos perdidos em nossos pecados, mas há perdão em Deus. Diante da santidade de Deus, Isaías sente as suas misérias e o seu pecado. Diz o texto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava,
e a casa se encheu de fumaça. Escute. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí entramos no verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando eu penso nisso, você vai notar o quê? Que na hora que o Senhor se aproximou de Isaías, Isaías não se sentiu mais santo. Pelo contrário, ele reconheceu o mais profundo da sua miséria. Isaías reconheceu sua pecaminosidade quando Deus se aproximou dele. E aí, tomando aqui um outro exemplo, em 2 Samuel 12, verso 9 e 10, nós encontramos Natã repreendendo Davi pelos seus pecados de adultério e assassinato. Esse texto é bem interessante. Diz o verso 9: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? É interessante que o pecado ele costuma ter início no desprezo da palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. E aí nós observamos o uso da palavra desprezar nesse texto. E no verso 9 o Senhor diz que Davi desprezou sua lei. E no verso 10 Deus diz que Davi o desprezou. O que isso tudo tem a ver, pastor, com a questão aqui? Ao pecarmos, irmãos, estamos, na realidade dos fatos, desprezando a palavra de Deus. Estamos expressando o desprezo de nossa alma pela direção de Deus e pelo próprio Deus. Isso está presente na raiz do pecado da humanidade, visto que quando Adão pecou, ele literalmente desprezou a ordem que o Senhor lhe deu para a sua própria felicidade. O texto de Gênesis 3, de 1 a 8, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eu poderia passar um bom tempo aqui comentando esse texto, mas você vai perceber há muitas questões nele, mas eu quero trazer só uma mais central e mais pertinente ao ponto que estamos tratando aqui, é que o pecado se deu por um desprezo à ordem de Deus, à palavra de Deus. Então vieram questões devastadoras, e o homem, a partir daí, procurou esconder-se de Deus e tentou resolver o seu problema inutilmente pelas próprias forças, pelas suas obras, confeccionando roupas com folhas de figueira. Iam durar muito, né? Sendo assim irônico. De forma nenhuma, querido, não resolve o problema, só Deus resolve o problema do homem. Mas a raiz do pecado
é o desprezo à palavra de Deus. E em Efésios 4, de 25 a 32, somos instruídos por Paulo de que, ao pecarmos, nós produzimos tristeza ao Espírito Santo que habita em nós. Quando você vê um crente muito abatido, muito desanimado, muito sem ânimo, sem coragem, podem ser algumas coisas, mas uma delas pode ser a consciência dele afligida, porque sabe que tem entristecido o Espírito de Deus com algum pecado doméstico dentro de sua própria alma. E aí nosso pecado literalmente magoa ao Senhor. Quer o pecado seja negar perdão a alguém, ou cobiçar aquilo que não me pertence, ou falar com a verdade, faltar com a verdade, ou preferir maus desejos em relação à voz de Deus, né? Preferir as más inclinações da alma do que a voz de Deus, o nosso Pai, tudo isso é pecado. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quantas coisas, né? Quantas áreas a serem tratadas na nossa vida. Paulo nos lembra em Efésios que nós fomos perdoados segundo a riqueza da graça de Deus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Permaneceremos no pecado? De forma alguma, irmãos, precisamos fugir disso. Permanecermos no pecado é o mesmo que abusarmos da graça de Deus, é dizermos que todo sofrimento lançado sobre Cristo é pouco, visto que nós continuamos em pecados, segundo bem nos parecer. Isaías 53:6 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de nós todos. Irmãos, esse texto nos diz que nossos pecados foram postos em Cristo. Tudo o que fazemos está sendo feito diante de Deus. Nada é feito ocultamente. Isso deveria nos incomodar, porque nós temos temor dos homens. Nós não queremos que os homens saibam, que os homens vejam o que você está pensando, o que você diz no seu coração, o que você deseja. Mas, meu querido, isso está a plena luz diante dos olhos de Deus. Deus enxerga todas as faces sombrias da minha alma que ainda precisam ser tratadas pela graça dele. Deus enxerga você exatamente como você é. Você não consegue enganá-lo, fingir, você não consegue fugir da presença de Deus. Deus acha você. Ele conhece sua alma. E mesmo assim, ele ama você. E mesmo assim, ele quer tratar você, mudar você. Então, comece a encarar o pecado de forma séria na sua vida. Tudo o que fazemos está sendo feito diante de Deus. Davi entendeu isso. Depois de repreendido, no Salmo 139, de 1 a 4, está escrito assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. E Deus irá um dia manifestar os desejos dos nossos corações.
1 Coríntios 4, 5 diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Um dia, o Senhor vai escancarar o teu coração para você mesmo. E como será? Portanto, vamos corrigir isso logo. Vamos tratar isso logo. Vamos entender a dimensão dessa guerra e trabalhar isso em nosso coração. E significa que toda a nossa rebeldia, todo o nosso desprezo por Deus e sua lei, toda a mágoa que causamos ao Espírito Santo, entristecendo-o, todo o nosso pouco caso com a graça divina e todo o nosso pecado acontecem abertamente na presença de Deus. É como se estivéssemos encenando o nosso pecado diante de Deus enquanto Ele assiste tudo de seu trono real. Mas não devemos desanimar. Há esperança, sim. Veremos que todos os nossos pecados foram pagos por Cristo. Mas mais ainda, precisamos entender que todos eles precisam ser combatidos por uma vida santa. E eu concluo isso dizendo que a maior causa de oração pessoal é contra os nossos pecados. É preciso que você ore para que Deus trate o que ainda não está bom. Que você tenha humildade de dizer, olha, eu não estou bem nessa área. Às vezes é necessário compartilhar isso com alguém, mas nem sempre encontramos esse alguém. Mas você pode compartilhar isso sempre com Deus, até porque Deus já sabe, mas Ele vai se agradar de ouvir de você. Ó Senhor, o Senhor está vendo tudo que eu tenho errado diante de Ti, mas eu sei que sou Teu filho. Eu sei que o Senhor me alcançou e me salvou. Eu preciso de Ti. Transforma a minha vida. Que Deus em Cristo aplique o estudo de hoje ao teu coração. E que você, sempre que possível, sintonize. Nós temos outros vários estudos dessa série que estaremos publicando. Que você ore pela Igreja de Acopiara, ore pela minha vida. Eu preciso muito. E tenho também muitas áreas que tenho que trabalhar na minha vida, certamente você na sua, mas que nós vamos prosseguir. A graça prevalecerá. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado pela Tua generosa graça sobre nós, porque nos vendo de forma tão nítida, mesmo assim, o Senhor continuou a nos amar. E mesmo assim, o Senhor enviou o justo para morrer por nós. Transforma-nos mais e mais para a Tua glória, honra e louvor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, divulgue, mande para os seus amigos. Peça que se inscrevam. Nós temos uma meta, nós precisamos de 1000 inscrições para que nós possamos realmente melhorar o nosso canal. Peço o apoio da igreja, peço o apoio dos amigos de vocês, se possível, não custa nada, só se inscrever lá e vai abençoar muitas vidas, tenha certeza disso. Deus te abençoe. Até o próximo estudo.